Olá pessoal, nesta videoaula eu vou apresentar para vocês a ordem de serviço do sistema Z-Web. E o mais legal de tudo é que essa ordem de serviço ela pode ser utilizada para alguns segmentos diferenciados, como pet shopping, assistência de celular, oficina mecânica, auto centers, né? E assim por diante. Olha que bacana. Vamos lá fazer uma apresentação breve para vocês. Aqui em documentos, nós podemos ir aqui a ordem de serviço e selecionar aqui ordens de serviço. Veja que aqui nós estamos no grid de listagem, né? O grid de listagem ele é muito simples, uma apresentação básica aí de cada ordem de serviço e a situação de cada uma delas. Você tem aqui a data, né? Pode pôr por ordem de data, pode pôr por ordem numérica e assim por diante, por ordem de cliente. Vamos lá. Aqui, ó, nesse botão exibir colunas, você pode vir aqui e alterar as ordens das colunas. Caso você, eu prefiro a data primeiro, veja que a data já alterou aqui, ó. Então eu vou fechar aqui, vou deixar a numeração em primeiro, que eu prefiro. Mudei aqui. Fecha no X, já está salvo, ó. Ficou prontinho. Vou abrir aqui agora essa ordem de serviço para que a gente conheça. Vou pegar essa aqui editando, do Wesley. Vou apresentar cada campo para vocês. Já que em dados gerais, nós temos aqui as informações do cliente. E o que eu achei muito interessante nessa nova versão é que aqui, ó, você tem essa canetinha, aonde caso eu encontre algum dado errado do cliente, eu posso simplesmente dar um clique sobre ela. Ele vai me abrir a ficha do cliente para que eu faça as alterações. Feitas as alterações, basta eu clicar aqui em salvar e o sistema salvará as informações e atualizará aqui diretamente no grid. Caso eu não tenha o cliente cadastrado, procurei aqui vim aqui, procurei, não encontrei, basta você vir aqui, dar um clique e cadastrar um novo cliente e salvar. Simples assim. Já na parte de objetos, nós temos aqui a situação que eu disse no começo do vídeo. Nesse caso, eu preparei os campos aqui, ó, são editáveis: objeto, equipamento, marca, e-mail, cor, versão e modelo, tá? Eu mesmo escolhi. Esse também, nome, problema relatado, também pode ser editado. Todos esses campos aqui você edita de acordo com a tua necessidade. No caso de assistência de telefones celulares, ficaria muito legal dessa forma. Mas se fosse um pet shop, eu poderia colocar aqui o cachorro, né? A raça, o pedigree, a cor da pelagem. Então eu poderia colocar várias situações diferentes. Já num veículo, caso fosse utilizado para uma ordem de serviço para uma assistência de veículos, eu poderia colocar a placa, o chassi, a marca e o modelo, o ano da versão, poderia colocar também aqui o km, a quilometragem, a cor do veículo e assim por diante. Então tudo isso é personalizado e eu já vou mostrar como fazer isso. Já que em peças e serviços, basta você colocar aqui as peças que você tem no seu estoque, ou serviço, a quantidade, o valor, se terá desconto ou não, aparecerá aqui o valor total e basta clicar nessa pranchetinha com o botãozinho de mais e o sistema será adicionado aqui no grid de baixo, calculando aqui o total dos serviços prestados. Na forma de pagamento você pode colocar a forma de pagamento aqui, dinheiro, Pix, prazo e assim por diante. Já nas informações adicionais, nós temos os campos de observações e temos observações internas, aquelas quais não serão impressas no documento da ordem de serviço. Feito isso, salvar o documento. Vamos lá. Tipos de impressão do documento. Clicando aqui sobre a ordem de serviço do Wesley, veja que eu tenho 3 tipos de versão para impressão. Clicando aqui sobre impressão folha 4, nós vamos ter um formato de preenchimento total da folha 4, onde a ordem de serviço sairá dessa forma aqui, ó. Mas caso você não goste desse formato, não tem problema. Então poderemos clicar aqui sobre a ordem de serviço e podemos também imprimir em meia folha, ou seja, meia folha 4, para economia de papel. Então sairia nesse formato. Ou temos a terceira opção, caso você tenha aquelas impressorinhas de cupom, igual tem em padaria, bares, restaurantes, você pode imprimir no formato simplificado. E também é muito legal porque ele é bem compacto. Seria dessa forma aqui, ó, no formato de cupom.
Legal? Então vamos lá. Aqui ainda em ordem de serviço, informações adicionais, nós temos aqui o tipo de atendimento que pode ser alterado conforme a sua necessidade, os técnicos e também as situações. Também podemos colocar aqui uma previsão de data de entrega, deixar pré-configurado, e também uma pré-configuração sobre o prazo de garantia. Como faremos isso? Aqui em documentos, ordem de serviço, nós temos aqui os objetos. Objetos são aqueles quais você trabalha. No caso aí de um pet shop, poderia colocar aqui os cachorros, né? Então, cachorro de raça grande, pequeno, médio porte, do jeito que você achar que seja interessante para a tua empresa. Numa assistência celular, eu poderia colocar aqui celular iOS, Androids, né? Relógios smart e assim por diante. No caso aqui de veículos, eu poderia colocar aqui o carro, poderia colocar caminhonetes, caminhões, motos, né? Então eu poderia alterar esses campos aqui conforme a minha necessidade. Caso não tenha aqui no grid, eu venho no botão cadastrar e cadastro um novo. Então vamos lá. Voltando aqui para a ordem de serviço ainda, em documentos ordem de serviço, nós temos as situações, aquelas quais eu mostrei na ordem de serviço. Aprovado, em análise, aguardando peça, aguardando entrega, você pode configurar do seu jeito. Já identificadores é onde nós vamos colocar o que você trabalha, como você faz o operacional da tua empresa. Então, no caso aqui, eu coloquei equipamento, marca, modelo, versão, cor, e-mail, mas você poderia estar colocando aqui o pedigree, a raça do cachorro, se fosse um veículo, a placa, a cor, o modelo, o ano, a quilometragem e assim por diante. Bacana, né? Muito simples de configurar a ordem de serviço. O tipo de atendimento, se é uma garantia, se ele é prioritário, se vai ser um serviço externo que vai ser prestado e assim por diante. E nós temos aqui as configurações de tempo de garantia. Caso eu tenha um prazo de garantia, que o padrão 25 dias, 30 dias, 15 dias, você deixa aqui pré-configurado, mas você também tem a opção de alterar isso na ordem de serviço. Essa é uma pré-configuração. A previsão de entrega, caso você tenha uma média de previsão de entrega de 5 dias, 14 dias, 15 dias, aí você deixa conforme a sua necessidade. Caso você trabalhe com o preço de atacado, nos produtos e serviços tem a opção de você acrescentar o preço de atacado. Tá? Basta você marcar essa opção e o sistema disponibilizará o campo de preço de atacado para a sua ordem de serviço.